Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção das atividades de português da página 88, 89 e 90, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem a correção com atenção, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Leia o início de um texto científico. Curiosidades, Minas faz ciência infantil, plantinhas. Por que flores emitem perfume? Existem flores que emitem cheiros durante o dia, outras durante a noite. Por que isso acontece e qual a justificativa dessa variação? Verônica Soares, 15 de janeiro de 2019. No glossário nós temos as palavras emitem, o significado das palavras emitem e justificativa. Emitem é a mesma coisa que soltam. E justificativa é o motivo, Letra A. Copie o título do texto. Então, qual é o título do texto? Por que as flores emitem perfume? Esse é o título do texto. Letra B. Marque com um X o assunto do texto. Qual é o assunto desse texto? Está falando sobre o quê? Ele está falando sobre as cores das flores? Não. O perfume das flores? Sim. Uma pergunta sobre as flores? Ele fez uma pergunta, mas esse não é o assunto do texto, Então, o assunto do texto é o perfume das flores, certo? Letra C. Quem é a autora do texto? A autora do texto é aquele nome que vem no fim, No fim da apresentação, tem no fim do título, no fim do título aqui e do comentário, tem o nome da autora. O nome da autora é Verônica Soares. Então, a autora do texto é Verônica Soares, certo? Letra D. Quando esse texto foi publicado? Então, junto com o nome da autora, nós temos a data de publicação desse texto, Que está escrito lá no texto, no início. Verônica Soares, 15 de janeiro de 2019, tá? Página 89, número 2. Leia a seguir o texto completo citado na atividade 1. Então, aqui é o texto que a autora Verônica Soares fez, completo, tá? Por que as flores emitem perfume? Existem flores que emitem cheiros durante o dia, outras durante a noite. Por que isso acontece e qual a justificativa dessa variação? Aí nós temos a imagem de algumas flores e do lado da imagem está escrito: cores e cheiros de flores fazem parte de uma estratégia de sobrevivência que se desenvolveu e continua se desenvolvendo em função da evolução. Flores perfumadas não existem por acaso. Elas emitem cheiros para atrair agentes polinizadores, como abelhas, mariposas, passarinhos e borboletas, dentre outros insetos. Mas também existem plantas que emitem cheiro quando são tocadas. Já passou a mão em uma folhinha de hortelã ou de manjericão na horta, por exemplo? Verônica Soares, porque as flores emitem perfume. Minas faz ciência infantil, 15 de janeiro de 2019, disponível no site. Aí, glossário, nós temos o significado de algumas palavrinhas que estão em destaque no texto. Estratégia de sobrevivência, que é a mesma coisa que ação para se manter vivo. É o que elas fazem para se manter vivos. Evolução, desenvolvimento dos seres vivos ao longo do tempo. Agentes polinizadores são insetos que depositam o pólen nas flores, mas para que elas deem frutos, tá? São os insetinhos que sentam na plantinha, E aí na perninha dele, na asinha, fica grudado o pólen. E aí ele faz, aí quando ele senta em outra florzinha, ele faz o processo de polinização para que existam mais flores, para que as flores possam se reproduzir. Então, agora, letra A. Sublinhe no texto o nome dos insetos que são agentes polinizadores. Você vai voltar no texto
Lá tá falando aqui, ó. Agentes polinizadores como abelha, mariposas, passarinhos e borboletas. Então, você vai sublinhar como eu fiz aqui, tá? Você vai sublinhar. Letra B. Além das flores, que plantas também emitem cheiro quando são tocadas? Lá no texto, bem no finzinho, ela diz que tem algumas plantas que emitem cheiro quando são tocadas, né? E ela deu alguns exemplos. Então, plantas como hortelã e manjericão emitem cheiro quando são tocadas. Existem outras plantas também, mas no texto ela cita exemplo da hortelã e do manjericão. Letra C. Observe o nome do site em que esse texto foi publicado. Que palavra indica que esse é um texto científico? Para a gente saber se esse texto é científico ou não, na verdade a gente já sabe pelo conteúdo, né? Ele tá informando um fato ou um acontecimento científico, algo que acontece na ciência, né? E aí, que a ciência descobriu, no caso, que a ciência estudou, né? Alguém estudou sobre isso e está divulgando. Então, mas lá no finzinho lá do texto, tem alguma palavrinha que quando a gente lê, a gente sabe que está falando sobre algum fato científico. A gente sabe que esse texto é científico por causa dessa palavra. Então, a palavra ciência, né? A palavra ciência indica que se trata de um texto científico, certo? Então, lá no site, quando você olha no finzinho do texto, tá lá, ó, infantil.minasfazciencia.com é o site, né? Aí tem outras coisas falando do assunto. E lá, quando fala que é Minas Faz Ciência, você já sabe que está falando alguma coisa sobre ciência, né? Então, a palavra ciência nos indica isso, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a correção, tá? Se precisar, você volta o vídeo, você faz pausa, tá bom? Então, eu estou aqui para ajudar vocês qualquer coisa, tá? Um abraço, até mais.